Tragédias naturais, violência, corrupção, até quando o povo brasileiro sofrerá assim? Segundo a querida Mônica de Medeiros, esse sofrimento do Brasil e da Terra tem data para terminar. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, nós estamos no final da transição planetária, período de grandes avanços, mas também de muitos flagelos destruidores que causam muito sofrimento nas pessoas. Nós acabamos de ver um desses flagelos na forma de enchentes lá no Rio Grande do Sul. Mas há um motivo para que tais eventos ocorram? Sim, e eles vão deixar de existir. E é sobre isso que nós vamos falar hoje e vamos ouvir também a querida Mônica de Medeiros. E se você gostar do nosso conteúdo, eu te convido para se inscrever aqui no canal, deixe seu joinha, seu comentário, compartilhe o nosso vídeo e, se você puder, seja membro do nosso canal. É só clicar no botão aderir aqui embaixo. Divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Bom, pessoal, nós vamos classificar aqui o sofrimento do povo brasileiro, pois nós estamos falando aqui de um sofrimento coletivo, como flagelos destruidores. Mas então, para a gente começar, nós precisamos entender o que são esses flagelos, esses eventos. Há dois tipos de flagelos destruidores, pessoal: os naturais e os provocados pelo homem. No primeiro caso, os naturais e independentes do homem, nós temos, por exemplo, epidemias, pandemias e os desastres naturais de todas as ordens. Já no segundo caso, os flagelos provocados pelo homem, nós vemos a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e também o transbordamento das paixões, como está exposto na questão 742 de O Livro dos Espíritos. Então nós podemos entender os flagelos destruidores provocados pelo homem como, por exemplo, as guerras, os regimes autoritários que causam a morte de muitas pessoas e até mesmo a corrupção. Há também algumas pessoas que atribuem o sofrimento de um povo a um karma coletivo. Divaldo Franco nos disse que o Brasil detém ou deteve dois karmas coletivos. Um foi a escravidão, karma de maior responsabilidade de Portugal, sendo esse um karma que nós não temos mais, já que a escravidão foi abolida em nosso país. E ainda o karma coletivo gerado pela Guerra do Paraguai, esse período tão triste da nossa história e do nosso continente. Nós vamos ouvir daqui a pouco a Mônica de Medeiros nos dizendo quando o karma coletivo do Brasil irá acabar e como o sofrimento do povo brasileiro não vai mais existir. Bom, mas aqui, pessoal, surge uma pergunta: por que Deus permite que os flagelos destruidores aconteçam? Bem, para responder essa questão, nós podemos recorrer ao Livro dos Espíritos, mais precisamente a indagação de Kardec, na questão 737, e a resposta que ele obteve dos espíritos benevolentes. Questão 737. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Resposta: para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgai essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam, mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos
o que necessitaria de muitos séculos. Então, pessoal, quando nós enxergamos as coisas levando em consideração a existência da vida após a morte do corpo físico, entendendo que nós somos espíritos imortais e levando sempre em conta o processo de reencarnação, nós vemos que a morte não é um evento trágico visto pela espiritualidade, pois a morte do corpo físico é a nossa volta para casa, é a volta para a nossa verdadeira vida. E acredite, é muito mais difícil ao espírito o processo de reencarnação do que o processo de desencarnação, porque na reencarnação ele está vindo para um planeta onde existe o mal e onde ele será cativo em um corpo físico. Já na desencarnação, esse espírito está voltando para a verdadeira vida, ele está se libertando do cativeiro material. Então, pessoal, não há castigo de Deus ou injustiça de Deus devido à ocorrência dos flagelos destruidores. Ocorre, pessoal, que a humanidade, a maioria das pessoas que compõem a humanidade terrena, ainda insiste em aprender mais pela dor do que pelo amor. Mas um dia essa ordem irá se inverter. Mas ainda em relação ao porquê Deus permite os flagelos destruidores, o mentor Miramês nos dá um valioso ensinamento no belíssimo livro Filosofia Espírita, através de João Nunes Maia. A iluminação espiritual, em certa faixa evolutiva, requer a violência de que a história nos dá notícias. Podemos mencionar algumas, como Sodoma e Gomorra, Herculano e Pompeia, Nagasaki e Hiroshima, não falando do dilúvio parcial que houve há muitos milênios atrás. Muitas foram, ainda, as guerras, pestes e fome que abalaram a humanidade. São meios usados para acordar as almas que não desejam despertar para a luz de Deus. E pelo que notamos, por aí vêm mais flagelos, pois os seres humanos não esquecem a cisânia entre as nações, que se estende cada vez mais por egoísmo e orgulho. São povos que deverão ser abalados por convulsões para sacudir seus alicerces, para fazê-los lembrar de Deus. A destruição é, pois, uma necessidade para melhorar moralmente a humanidade. Somente a dor, no estágio em que se encontram os povos, pode abrir os olhos de todas as criaturas da terra. Esses acontecimentos bruscos parecem calamidades, e muitos perguntam por que Deus permite isso, mas se esquecem de que são os próprios homens que pedem esses acontecimentos pela sua conduta. As mentes vibram em faixas negativas, pedindo acontecimentos da mesma ordem. Não são as mãos humanas que estão fabricando bombas e enchendo paióis e mais paióis desses instrumentos de matanças? Então, pessoal, nós podemos entender que os flagelos destruidores ocorrem para servir como um alerta para que a humanidade reflita sobre os seus erros e busque o caminho da mudança, e para que sejam oportunidades para o desenvolvimento da caridade, da compaixão e da solidariedade. E ainda, pessoal, através dos flagelos, algumas pessoas que não condizem com o planeta em regeneração, que será o próximo estágio da Terra, são retirados daqui para que continuem suas reencarnações em planetas primitivos. Só assim o planeta conseguirá evoluir e terminar a sua transição. Mas veja bem, eu disse a algumas pessoas, não entendam que todos que desencarnam devido a um flagelo estão sendo retirados da Terra rumo a um planeta inferior. Então agora, pessoal, vamos ouvir a doutora Mônica de Medeiros sobre o fim do sofrimento do povo brasileiro.
Mas assim, ó, a Sheliana estava lá em Piauí, alguém perguntou para ela como ela via Deus ou como ela sentia Deus. E eu não lembro de nenhuma palavra que ela falou, mas eu lembro da sensação de plenitude. Eu nunca senti uma plenitude como aquela. Uma coisa assim, foi uma expansão enorme. E enquanto ela estava falando, eu falei, nossa, eu conquistei tudo o que eu queria. Eu queria ser médica, sou. Queria ser cirurgião, fui. Queria estudar fora do Brasil, consegui. Queria morar fora do Brasil, consegui. Queria falar outros idiomas, falo. Queria ver a neve, que isso para mim era... Consegui. Queria escrever, queria deixar um legado. Eu cumpri todas, então, sabe, realmente todas as minhas metas eu consegui atingir. Uhum. Então, assim, ou eu vou morrer, ou realmente uma etapa eu já acabei para começar uma outra etapa. E essa outra etapa é melhorar como ser. Agora é um momento que eu tenho para olhar para dentro de mim e consertar o que eu não gosto em mim. Entende? Como se eu tivesse um trabalho extra eu e agora um trabalho intra eu. E para mim, que tenho Asperger, né? Sou índigo, que isso é muito transformador, a gente é um rolo compressor, né? Você falar, puxa, agora eu tenho que olhar para dentro de mim, para o índigo enfrentar a própria sombra, é porque alguma coisa mudou. E essa mudança eu acho que é planetária, entendeu? Eu sou só um dos que está sentindo isso, porque o número de pessoas que está procurando ajuda em terapias, está entrando em meditação, crianças estão fazendo meditação, né? Então, assim, você percebe que uma mudança está se processando e ainda que ela não seja legível para a maioria da humanidade, que é muito materializada, é muito superficial e imediatista ainda, porque tem muito medo, quer dizer, a humanidade que sobrevive e não vive, a humanidade que vive está crescendo em progressão geométrica. E isso faz com que o bem cresça em progressão geométrica, porque a expansão de consciência acompanha. Ah, mas o mal não está caindo. Está sim, só que ele está caindo em progressão geométrica. 10, 9, 8. E ele tem as luzes da ribalta, né? A mídia foca nele, então parece que ele é estupendo. Quando não é, hoje o bem supera o mal. Entende? Então, essa mudança que eu tenho sentido já há alguns meses, mas do Piauí para cá ela ficou mais óbvia para mim. Eu acho que não é só eu, é muita gente está nessa mesma vibração de, puxa, eu tenho alguma coisa hoje eu tenho que fazer para ser melhor. E muitas pessoas estão nessa vibração. Então, são ventos de esperança, sabe? Aqueles ventos da nova terra. Parece que eles começaram a soprar com mais força agora. E você falou em 10 anos, mais ou menos, para sair do karma da terra, assim, para ficar uma coisa... Não. O Brasil tem ainda mais 8 anos de karma. Agora, a terra, só lá para 45 é que começa a suavizar. Então nós ainda temos uns tempão aí. Ainda. 2 décadas. Mas o Brasil já vai dar uma... Mas aí você diz assim, suavizar significa o quê? A gente vai começar a ficar... As pessoas que fazem maldade vão começar a ficar perdidas, elas vão ter menos espaço. Mesmo. Elas vão ter menos espaço. Hoje elas têm muito espaço. Elas vão começar a ter menos espaço. Hoje elas têm muito palco, sabe? E elas vão começar a perder palco, porque não vai interessar. O que elas têm, se você não puder construir, você vai perder o interesse, entendeu? Hoje você tem pessoas trazendo coisas muito ruins, conceitos muito ruins, que estão aí com os palcos mundiais. E estas pessoas vão começar a perder seu palco. E outras que hoje não têm palco algum, pelos seres que são, vão começar a serem vistas naturalmente. E eu queria agradecer você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.